Olá, aqui é a professora Lisiane Meira com mais uma dica para você que está se preparando para a prova de analista tributário da Receita Federal. Conversamos sobre legislação aduaneira e eu vou falar mais uma vez para você de uma matéria bem importante que você tem que saber muito bem, e eu estive olhando as últimas provas de analista e auditor e está sempre lá e muitas vezes com mais de uma questão, então você tem que saber muito bem, que é valor aduaneiro. Em outras oportunidades eu já falei para você o que constitui o valor aduaneiro, que é basicamente o valor da mercadoria, transporte internacional e seguro internacional. Já falei, e você, se não sabe, procure para recordar os 6 métodos para estabelecer o valor aduaneiro, e agora eu vou falar para você especificamente o que é, né, e como é utilizado o valor aduaneiro para calcular os tributos sobre a importação. Então você tem que saber o que compõe, como calcula, e agora você vai saber para que serve o valor aduaneiro. Vamos lá? Bom, o valor aduaneiro, ele serve, né? Então, aquilo que indica a soma do valor da mercadoria, frete e seguro internacional, é a base de cálculo do imposto de importação. Então, por exemplo, se você calculou o valor aduaneiro de uma importação, o valor da mercadoria, mais frete, mais seguro, e deu 100 mil, e você foi lá na TEC e viu que a alíquota do imposto de importação para aquela importação é 10%, você vai fazer o quê? Pegar o valor aduaneiro, que é a base de cálculo, multiplicar por 10% e chegar ao valor do imposto de importação, que aqui nesse meu exemplo é 10 mil. Então, para que serve? Né? Qual é a primeira utilidade do valor aduaneiro? Me ajudar no cálculo do imposto de importação. Ele me dá um dos elementos. Para saber o imposto, eu tenho que pegar a base de cálculo, que é o valor aduaneiro, e multiplicar pela alíquota. Então essa é a finalidade número 1 do valor aduaneiro, e é usada mundo afora, e ela foi criada, né, no âmbito internacional, no âmbito da OMC, né, tem um artigo do GATT que fala de valor aduaneiro e tem um acordo, que é o Acordo de Valoração Aduaneira. Então todos os países do mundo usam o valor aduaneiro para calcular o imposto de importação. Nós temos outros impostos e acabamos usando o valor aduaneiro para base de cálculo de outros tributos. Então, qual é a base de cálculo do IPI? É também o valor aduaneiro, eu esqueci que é o próprio II, por favor, some aqui, e taxas e encargos cambiais. Então, tem 3 elementos, porém, o principal em termos de valor, a parte maior, mais vultosa, continua sendo valor aduaneiro. Eu coloquei aqui para vocês também que o próprio valor aduaneiro, sem mais nada, segundo decisão do STF de 2013, é também a base de cálculo de PIS e COFINS na importação. Eu coloquei aqui para você saber 3 tributos federais, 3 tributos que tem na sua base de cálculo o valor aduaneiro. 2, somente o valor aduaneiro, né? PIS e COFINS importação. Então, esses 2 tributos, essas 2 contribuições têm por base de cálculo só o valor aduaneiro. O imposto de importação também só o valor aduaneiro. E o IPI tem o valor aduaneiro mais o II, mais taxas e encargos cambiais. E somando aqui só para você saber, o ICMS também tem na base de cálculo dele valor aduaneiro e outros elementos, mas o valor aduaneiro também é o mais expressivo. Então, o que eu quis te mostrar com isso? Estude, saiba o valor aduaneiro, saiba todos os métodos, inclusive na ordem, né? E entenda que valor aduaneiro serve para isso, para base de cálculo do II, só ele, base de cálculo de PIS, PASEP importação, só ele, base de cálculo COFINS importação, só o valor aduaneiro, IPI, valor aduaneiro e outros elementos, ICMS, valor aduaneiro e outros elementos. Então a gente está vendo aqui, né, que na verdade nós temos 5 tributos que tem na sua base de cálculo valor aduaneiro. Por isso, ele é tão importante e costuma estar presente em todas as provas para a Receita Federal. E por isso a minha dica, atenção, entenda, estude e preste atenção nos detalhes, que vai ser mais uma questão acertada rumo à sua aprovação para a Receita Federal.
Bons estudos!